precisar de cancelar o negócio do ruído dele também? Gravada. Não, não vai não, a gente não vai tocar nada agora não, tá bom? Tá bom. É só para assistir mesmo. Ótimo, vamos lá então. Se chegar mais alguém, a gente já está gravando a aula. Vão chegando mais pessoas aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. E a gente vai falando de alguns assuntos aqui em específico. Se alguém tiver alguma dúvida, abra o microfone e pergunta, porque eu não consigo ver o rosto de todo mundo enquanto eu estou transmitindo compartilhando a tela aqui com vocês. Ok? E vamos deixar aqui. Tem mais alguém pedindo para Oi, Gabi, tudo bem com você? Tudo bem. Tá certo. Nós vamos começar falando dos assuntos que são mais técnicos e importantes, tá bom? Lembrando que essa semana eu vou mandar para vocês a prova de vocês, ok? Que é a avaliação virtual que a gente vai fazer. Então, cada um faz a avaliação, vocês vão ter o prazo de 1 semana para fazer ela, e aí cada um faz do seu jeito. Pode consultar os seus materiais, pode olhar, pode tirar dúvidas, só não pode fazer junto com outra pessoa. Cada um tem que fazer a sua prova, e é uma prova só para a gente verificar como que vocês estão assimilando os conteúdos, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar dos assuntos que foram os assuntos relativos à terceira aula em diante, se eu não me engano. Deixa eu ver se foi isso mesmo. A gente falou de propriedades do som na outra revisão, né? Não há dúvida agora. Fazendo uma revisão aqui rápida sobre isso, nós temos 4 propriedades dos sons. O que é propriedade dos sons? São características que todo som vai ter. Então, a gente tem altura, que é a propriedade do som, que me diz se o som é grave ou agudo. Basicamente é isso. Então, quanto mais para baixo do pentagrama estiver alguma figura musical, alguma nota musical, mais grave vai ser essa nota. Quanto mais para baixo, mais grave. Quanto mais para cima do pentagrama estiver, mais aguda vai ser essa nota musical. Basicamente é isso, tá bom? Isso tem a ver automaticamente com o fato de nós termos claves e as notas que estão na clave. Se uma nota está aqui e outra está aqui, essa que está embaixo, eu estou circulando de laranja agora, ela é mais grave que essa que está aqui em cima. Essa daqui é mais aguda. E aí, dentro das claves, também existe uma relação bastante proporcional. O que isso quer dizer? A clave de Fá, que é essa que está aqui, que quem usa é a tuba, eufone, o trombone, ela é uma clave para instrumentos graves. Toda vez que a gente tiver que escrever alguma coisa muito grave, vai ser usada a clave de Fá. Toda vez que eu tiver que escrever alguma coisa mais aguda, será usada a clave de Sol. Basicamente é isso, tá bom? Que tem a ver com essa propriedade do som para a gente no primeiro momento. Outra propriedade do som que nós vamos falar na nossa revisão é o timbre. O timbre é a capacidade do som de ter uma identidade própria. O que isso quer dizer? Um trompete toca uma nota ou um clarinete toca a nota, quando eu ouço, eu sei que é um trompete e que é um clarinete, porque a cor do som, a característica do som de cada instrumento é diferente. Assim como a minha voz é diferente da voz do Mateus, da voz da Juliana, da voz da Gabi, da voz de todo mundo. Cada um tem uma voz diferente. É como se fosse uma identidade da gente. Assim como a gente tem a digital da gente lá, o nosso rosto, que cada um tem um rosto diferente, o som, cada instrumento vai ter o seu som diferente. Então, essa é a propriedade do som chamada timbre. Outra propriedade do som que a gente tem em música é a intensidade. A intensidade me diz se um som é forte ou fraco. E em música, especificamente, o som forte é representado pelo FF, pelo F do fortíssimo, que são símbolos em italiano. O F significa fortíssimo, o FF fortissimo, e por aí vai. Aí a gente tem o piano, que é a letra P, que significa tocar fraquinho. A gente tem o PP, que é o pianissimo,
que é quando a gente toca mais fraquinho ainda. Aí a gente vai ter as variantes que são MP, que é mezzo piano ou meio piano. A gente vai ter o MF, que é o mezzo forte ou meio forte. E a gente vai ter mais o quê? Meio forte, piano, mezzo piano. A gente vai ter também aqueles símbolos assim, ó, que é o crescendo e o decrescendo, ou crescendo e decrescendo, tá bom? E as dinâmicas têm a ver com essa coisa da proporção, de se está longe, se está perto. Quando eu faço um som muito baixinho, significa a sensação que eu quero causar que ele está distante. Quando eu tenho um som muito forte, parece que ele está próximo. É como se fosse esse efeito aqui, ó. Quando a gente faz o piano crescendo, é como se eu estivesse aproximando e distanciando o som de quem está ouvindo. E a última propriedade do som, que é super importante, que é essa, foi o conteúdo da quarta aula que eu mandei para vocês, que é bastante complexo, é a duração. A duração é o nosso assunto mais importante, porque com altura e com duração, ou seja, sabendo o nome de nota e as figuras musicais, eu consigo criar melodias. A duração, então, é a propriedade do som que me diz se um som é curto ou longo. Por exemplo, aqui eu tenho um som longo, curto, longo, curto, longo, curto. Se eu fosse cantar isso aqui, eu teria tá, 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 tá. Sons longos e sons curtos. Como que eu represento sons longos e sons curtos em música? Para que isso aconteça, a gente usa uma coisa chamada divisão proporcional dos valores, que é o assunto mais importante para a gente dentro da ideia de entender música como uma coisa matemática, tá bom? Num primeiro momento. Então, a gente vai ter figuras musicais que me dizem qual é a duração do som. Que figuras são essas? Vou mudar a cor aqui para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. Figuras são essas. A gente tem a semibreve. Semibreve. E como que é a semibreve? Ela é aquela que é só a bolinha. Já apareceu em partituras das músicas de vocês. Logo depois da semibreve, a gente tem a mínima. A mínima é a mesma bolinha, só que agora ela vai ter o que a gente chama de haste. Ela tem um cabinho. Logo depois da mínima, a gente tem a semínima. Escrevi errado. Não, tá certo. Semínima. Que é a mesma coisa da mínima, só que agora a bolinha é pintada. Depois dessa, a gente tem aqui a colcheia. Opa. Colcheia, CH. Colcheia. Por que que a colcheia tem esse nome? Porque ela é igual a semínima e ela tem um colchete, ou um rabinho aqui, ó. Esse rabinho se chama colchete. E é por isso que ela se chama colcheia. E aí, a gente tem ainda a semicolcheia. Semicolcheia. E a gente vai parar por aqui, tá bom? Porque vai ficando cada vez mais confuso. Então, ó, a semicolcheia é representada por essa figura com 2 colchetes. Um colchete, 2 colchetes. Essa é a representação da semicolcheia. Beleza? Então, essas são as figuras musicais. Para cada figura musical, existe um símbolo que me diz o silêncio relativo àquela mesma figura. É equivalente. Então, a gente tem aqui, ó, a pausa de semibreve. A pausa de semibreve, ela é escrita na 4ª linha do pentagrama. Ela fica aqui, ó, pendurada na 4ª linha do pentagrama. Esta é a pausa da semibreve. Cuidado para não confundir ela com a pausa da mínima, que a pausa da mínima fica sentada na 3ª linha do pentagrama. A gente tem o costume de confundir as duas. A da semibreve fica pendurada e a da mínima fica sentada. A pausa de semínima é o que a gente chama de zorro em cima do cavalo. O que é zorro em cima do cavalo? Para você saber desenhar ela, você faz uma letra Z de zorro, e quem viu o filme do Zorro sabe que ele andava de cavalo, faz um C embaixo, C de cavalo. E aí a gente cria este símbolo musical, que é a pausa de semínima. Zorro, cavalo. A gente cria a pausa de semínima. Ela é como se fosse um raio do Harry Potter. A pausa de colcheia
é como se fosse o número 7, pequenininho. Número 7. E a pausa de semicolcheia é o mesmo número 7, só que respeitando a quantidade de colchetes que a gente tem aqui, ó. Se a gente tem 2 colchetes, a gente vai ter 2 cabinhos nesse 7. Tá bom? E o que isso significa pra gente? Esse monte de figura que não significa nada no final das contas. O que acontece é que, para a música, a gente usa um esquema que é de divisão das figuras musicais. E é aí que complica a nossa vida. Cada figura musical pode ser dividida em 2 outras. E aí em 2 outras, em 2 outras, em 2 outras. E vai criando como se fosse uma pirâmide dessas informações. Vou desenhar aqui numa folha em branco que vai ficar mais fácil. Deixa eu só mudar aqui o estilo da folha. Ó, vamos pegar aqui. Vamos supor que a semibreve seja uma pizza aqui pra gente, ó. A semibreve é uma pizza inteira, sei lá, só de calabresa. Então, isso daqui representa a semibreve, que é a primeira figura que a gente tem. Se eu pego essa mesma semibreve e divido em 2 partes, a pizza passa agora a ser de calabresa e de frango aqui do outro lado. Então, a mesma pizza foi dividida em 2 partes iguais. Quando eu faço isso, eu tenho 2 figuras musicais, que é a figura da mínima. Eu dividi aquela mesma pizza em 2 partes. É a mesma pizza, só que agora dividida pela metade. Quando eu pego isso daqui, essa mesma semibreve, e divido em 4 partes, ou seja, como se fosse uma pizza de 4 sabores, eu vou ter aqui a figura da semínima. 4 semínimas dentro da mesma pizza. Então, quer dizer que eu peguei aquela mesma pizza que eu tinha, ou seja, a semibreve, e dividi ela agora em 4 partes. Se eu dividir cada uma dessas pedacinhos aqui, dessa semínima, ou dessa pizza, em partes novamente, deixa eu fazer do outro lado, senão vai ficar confuso. Se eu pego essa mesma pizza aqui, ó, e divido ela agora em fatias menores, ou seja, 8 fatias, quer dizer que eu vou ter a figura da colcheia. Reparem que ela tem o mesmo tamanho da pizza lá de cima, ou seja, da minha pizza de semibreve. Cada vez eu vou fatiando essa pizza em mais pedaços. E aí eu vou ter aqui. Dentro da... Vamos parar por aqui por enquanto. Dentro da pizza da semibreve, só cabe um sabor de pizza. Conseguem perceber isso? Dentro da pizza da semibreve, que ela é sozinha, não foi dividida, só cabe um sabor de pizza. Beleza? Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui, então, só cabe um sabor de pizza. Quando eu divido essa pizza em mínimas, eu vou ter a possibilidade de ter 2 sabores de pizzas. Se eu dividir mais uma vez, eu vou ter 4 sabores de pizzas diferentes. Se eu dividir mais uma vez aqui, eu vou ter 8 sabores de pizzas diferentes. E por aí vai. Se eu dividir mais uma vez, eu vou ter 16 sabores. E por aí vai. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Alguém levantou a mão aí. Quer fazer alguma pergunta? Não? Podemos seguir? Ótimo. Vamos parar aqui na colcheia para a gente se localizar um pouco. Então, isso quer dizer o quê? Que dentro da semibreve cabem 2 mínimas, cabem 4 semínimas, cabem 8 colcheias. É isso que eu estou querendo dizer. E se eu dividir mais uma vez essa minha pizza em partes iguais novamente, relevem o meu desenho, que está horrível, tá bom? A gente vai ter aqui 16 divisões de pizza, ou 16 sabores de pizza, que é o equivalente à figura da semicolcheia, que é onde a gente vai parar nos nossos estudos por enquanto. Então, até a gente conseguir entender tudo isso dentro da estrutura da música, vai criando uma grande confusão na nossa cabeça. Deixa eu ver o que ficou faltando aqui, de eu falar da parte de cima, para passar para uns exercícios práticos para a gente. Só um segundo, falei das figuras,
Falei das partes. Ah, legal. As figuras que têm colchete, ou seja, a colcheia e a semicolcheia, elas costumam aparecer para a gente como se fossem não figuras isoladas, assim, ó, uma e uma. Elas aparecem geralmente unidas umas às outras, ou seja, duas colcheias vão estar sempre unidas com essa parte de cima aqui, com esse cabinho, criando uma facilitação da leitura visual para a gente, tá bom? Então, essa é uma maneira de escrever as colcheias. E as semicolcheias que têm dois colchetes, elas costumam aparecer assim, ó. Aparece com os mesmos tracinhos da haste, e aqui, em vez de ter uma coisa ligando, uma barra ligando elas, tem duas barras, dizendo que é uma semicolcheia, que tem dois colchetes, tá bom? Ao longo do tempo, isso vai aparecendo nas músicas pra gente, e a gente vai entender isso um pouco melhor no processo de aprendizado. Então, o que a gente precisa de entender? Que as figuras são proporcionais. E aí, para a gente entender figuras proporcionais, eu vou compartilhar a outra tela com vocês aqui para ver se fica mais fácil de entender, que já está desenhado aqui o que eu quero mostrar. Veja se aparece para vocês essa imagem aqui. Essa imagem aqui é a imagem da divisão proporcional dos valores. O que isso quer dizer? Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor? Obrigado. Dentro da semibreve, eu vou subdividindo e criando uma pirâmide. A semibreve é a figura de maior duração. Quando eu divido ela em duas partes, eu crio a mínima. 4 partes, a semínima. 8 partes, a colcheia. 16 partes, a semicolcheia. E dentro de cada uma dessas figuras, eu posso dividir. Por exemplo, a mínima, aqui, ó, vamos pegar o exemplo da mínima. A mínima, a semibreve pode ser dividida em duas mínimas. A mínima pode ser dividida em duas semínimas. Cada mínima vira duas semínimas. E aí, cada semínima vai virar duas colcheias, como está mostrado na imagem para vocês. Cada colcheia pode ser dividida em duas semicolcheias. E a gente para por aí. Mas existem outras figuras musicais ainda que vão dividindo esse tempo cada vez mais. O que isso quer dizer na prática para a gente? Deixa eu voltar aqui para interromper esse compartilhamento daqui. O que isso quer dizer na prática para a gente, no final das contas? Isso quer dizer que as figuras têm não um valor específico, mas elas têm uma proporção entre elas. E é isso que a gente precisa de entender para fazer a divisão rítmica de alguma música. Deixa eu ver se está aparecendo a outra tela para vocês aqui. Não, deixa eu compartilhar de novo. Vamos ver. Compartilhar tela. Ótimo. Para a gente entender como é que isso funciona na prática, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Estou aqui com um pentagrama, que pouco importa, não precisava de ser ele. E a gente vai colocar aqui algumas barrinhas nesse pentagrama. Essas barrinhas não são as barras de compasso que vocês aprenderam aí na música, não. Elas são pulsos da música. O que é pulso dentro da música? É o beat, a batida da música. Então, aqui é como se eu tivesse um metrônomo marcando tá, 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 ou um estalo. Esses tracinhos estão representando esses tempos que eu estou instalando. O que acontece? Se eu tenho uma música muito rápida, esses estalos vão ser mais rápidos. Se eu tenho uma música muito lenta, esses estalos ou batidas vão ser mais lentas. E isso é o que vai me dar o andamento da música. Quando a gente vê lá no início da partitura, lá em cima, geralmente tem assim, semínima igual a 80, ou allegro, ou, sei lá, maestoso, vai ter um punhado de palavras estranhas escrito lá em cima. Cada uma dessas palavras significa alguma coisa. E aí o que a gente precisa de entender? Quanto mais rápido esse andamento, mais rápida é a música. Quanto mais rápido, quanto mais lenta essa batida, mais lenta é a música. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos supor que esse daqui fosse o andamento, ó. Isso aqui fosse o pulso da música.
Parabéns pra você, dessa data querida. A música está andando numa velocidade ok. Se esse pulso é lento, o parabéns vai ficar mais lento. Parabéns pra você, dessa data querida, muitas vezes. Ou, se eu fizer isso ainda sem subdivisão, vai ficar mais lento ainda. Parabéns pra você. Só pra gente entender que o pulso ou o beat da música vai ser muito importante pra gente. O que que é essa batida da música? Essa batida da música é a figura que vale um tempo. Qual que é a figura que vale um tempo pra gente, que vocês aprenderam? Qual que é a figura musical que vale um tempo? Pode falar. A semínima. Isso, a gente aprendeu que a semínima é a figura que vale um tempo. Por que que a semínima vale um tempo? Porque todas as nossas fórmulas de compasso, que são aqueles símbolos que aparecem lá no início do pentagrama, aquele número, ou elas são 4 por 4, 3 por 4, 2 por 4, e todas elas vão ter em comum o número 4 aqui embaixo. Ai, meu Deus, pegou. Todas elas vão ter em comum o número 4 aqui embaixo. E o número 4 significa que eu dividi a semibreve em 4 partes. Se eu divido a semibreve, que é aquela minha pizza, em 4 partes, qual é a figura musical que eu tenho? Se eu pego a semibreve e divido ela em 4 partes. Ela inteira seria semibreve. Se eu dividir em 2 partes, eu tenho mínima e mínima. Se eu dividir em 4 partes, eu tenho semínima, semínima, semínima e semínima. E é por isso que a semínima é a nossa figura que vale um tempo, porque aqui embaixo eu tenho o número 4. E esse número 4 significa que eu estou dividindo a semibreve em 4 partes iguais, ok? Então, é isso que a gente quer dizer. Isso daqui seria o quê, ó? Como se eu tivesse para cada palitinha desse, para cada pulso, eu tivesse uma semínima. A duração disso daqui é de uma semínima. É como se eu tivesse escrito isso. E aí, automaticamente, o que acontece? É como se eu tivesse que cantar isso daqui, ó. Semínima, um pulso, outro pulso, outro pulso, outro pulso. Parem de mandar joinha, gente, que vocês atrapalham a aula e não prestam atenção na aula, por favor. Obrigado. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um pulso específico e eu tenho que cantar isso que eu escrevi aqui em cima, eu vou cantar uma nota por batida. Tá, 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 tá. Uma nota para cada batida, que significaria a semínima. Uma semínima para cada batida. Agora, suponhamos que eu tivesse aqui, ó, as duas soltas e aqui eu tivesse um som de 2 batidas. Qual seria a figura que eu usaria para representar essas 2 batidas? Quem sabe? A mínima. A mínima. Isso daí. A mínima seria a figura que eu usaria para representar essas 2 batidas. Então eu teria aqui, ó, semínima, semínima e a mínima. Por que a mínima? Porque a junção de 2 semínimas, uma semínima mais uma semínima, é igual a uma mínima. E é uma conta totalmente matemática. A gente tem que estar atento na matemática da música para conseguir fazer isso daqui. Então, ó, vamos completar aqui. Vamos lá. Antes de colocar as figuras aqui em cima, vamos cantar isso que está aqui. Eu vou contar 4 e a gente canta cada um da sua casa aí com o microfone fechado, o que está escrito com os tracinhos. Beleza? 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá.
Se eu tivesse que escrever isso em notas musicais, em figuras musicais, eu teria exatamente isso, ó. Entenderam? Vamos fazer agora com as figuras musicais, ainda com a barrinha embaixo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. E a gente encerra isso daqui. Se eu tivesse uma nota que sustentasse durante 4 batidas, qual é a figura que vale 4 tempos para gente? A semibreve. Isso. Então, a gente teria a seguinte indicação. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Porque a semibreve tem que valer 4 batidas dessa, ou 4 pulsos. Então, a gente teria aqui semínima, semínima, semibreve, semibreve e outra semínima. E assim, a gente teria vários complementos desse exercício. Aqui eu poderia ter uma mínima, uma semínima, uma semínima. O que eu preciso de entender é que as figuras têm um tempo, 2 tempos, 4 tempos, ou, no caso da colcheia, a figura que vale meio tempo, que é a próxima que a gente vai ver. Então, vamos cantar isso que está aqui, desse jeito aqui. Do início até aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tranquilo, né? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Alguma pergunta? Não entendeu nada do que eu falei até agora? Deu para funcionar? O que acontece no caso da figura específico que a gente está falando, que é a colcheia, que é essa figura que vale meio tempo, significa que cada estalo desse eu vou ter que dividir em 2 partes. Então, ó, isso daqui que está marcado como um estalo só, passa a ser dividido em 2 partes, como se fosse isso daqui, ó. E aí a gente vai ter essa figura bem curtinha. Deixa eu colocar mais para cima para ficar mais fácil. Dividir em 2 partes isso daqui. É como se eu tivesse isso daqui, ó. Dentro de cada pulso, eu vou ter figuras curtas ou não. Opa. Aí aqui, por exemplo, ó, uma de 2 tempos. Então aqui eu teria semínima, semínima. Aqui em cima eu teria colcheia. Dividindo o mesmo pulso em 2 partes. E aqui uma figura de 2 tempos. Mais uma de 2 tempos e uma de 1 tempo. Só para a gente ter um exercício aqui para a gente fazer. Como que eu executo a colcheia? Dentro desse estalo, eu tenho que dividir ela em 2 partes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou, em vez de pensar 1, 2, a gente usa muito tati, 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 para não confundir com as outras sílabas que é tá longo. E outro recurso que a gente pode utilizar é o seguinte: pegar essa mesma divisão e pegar uma palavra que tem 2 sílabas. Como, por exemplo, bola. Bola, 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 bola. Ou qualquer outra. Pera, 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 pera. Qualquer um que fosse, tá bom? Qualquer palavra que tenha 2 sílabas vai funcionar para a gente. Vamos usar o exemplo da bola aqui, didaticamente, para ajudar a gente. É como se eu tivesse aqui, ó, bola, bola, e aí eu tenho tá, bola, tá longo, longo e um tá curto. Vamos tentar fazer junto, pensando em bola, no primeiro momento. Este é o exercício. 1, 2, 3, 4. Bola, bola, tá, tá, bola, tá, tá, tá. Conseguiram fazer? Vamos usar agora com outro recurso que é o tá e o ti. Vamos tentar fazer com tá, ti.
1, 2, 3, 4. Tati, tati, tá, tá, tati, tá, tá, tá. Perceberam? Quando a gente usa o recurso da bola ou de subdividir a sílaba em duas partes, a colcheia fica muito mais fácil para a gente. Tranquilo até aí? Então, nesse primeiro momento de estudo de vocês, a semibreve sempre vai valer 4 tempos, a mínima vai valer 2 tempos, a semínima vai valer 1 tempo, a colcheia vai valer meio tempo. E no caso dos percussionistas, que já tem que aparecer, já aparecem em algumas músicas a semicolcheia, eu vou ter que pegar essa mesma barrinha aqui, entre um espaço e outro dessa barrinha, e dividir em 4 partes. Então, dentro da batida, do pulso, eu tenho que pensar em 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É muito difícil, porque se torna mais rápido. E aí eu posso ter também tatatiti, 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 para ficar mais fácil. Ou alguma palavra que tenha 4 sílabas. Pirulito, 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 sei lá, qualquer chocolate, 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 chocolate. Qualquer palavra que tenha 4 sílabas vai funcionar para a gente pensar nas semicolcheias, que no caso teriam essa imagem aqui. Elas juntas ficariam com esse visual aqui. E a gente usa as hastes justamente para ficar mais fácil de ler. Essas barrinhas juntas tornam a leitura mais fácil. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa do assunto que eu tinha que falar aqui. Não, por enquanto não. Tudo certo, tudo certo. Tem um assunto que a gente ainda não falou, mas talvez seja interessante a gente falar. Falei sobre fórmula de compasso. Pulso. Beleza, vou falar sobre esse assunto agora. Vamos lá, então. Existem 3 tipos de fórmulas de compasso que a gente tem utilizado, como a gente viu aqui. As fórmulas de compasso que tem o número 4, o número 3 e o número 2. As fórmulas de compasso que tem o número 4 são as fórmulas de compasso quaternárias, ou seja, é como se fosse um cachorro andando. O cachorro não tem 4 patas? Ou seja, para ele conseguir andar, ele tem que andar com as 4 patas e depois ele volta para a pata número 1 de novo. 1, 2, 3, 4. Aí, para ele voltar a andar, ele usa a pata 1, 2, 3, 4 de novo. E assim ele vai caminhando e vai andando. Da mesma forma, existe a fórmula de compasso que tem 2 passos só, que seria igual ao do homem andando, da mulher andando, nós, seres humanos. Um passo, outro passo. Eu nunca vou andar assim, ó. Eu sempre vou andar um passo, depois outro passo. Perna 1, perna 2, perna 1, perna 2, perna 1, perna 2. Isso quer dizer que o meu ciclo é de 2 pernas ou de 2 passadas, de 2 tempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí existem os ciclos de 3 tempos, que seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se existisse algum animal que tivesse 3 patas, ele andaria assim. Uma pata, pata 2, pata 3. Pata 1, pata 2, pata 3. Pata 1, pata 2, pata 3. Como não existem animais que têm 3 patas, não vai ter como dar esse exemplo com nenhum animal. Então, a gente tem os ciclos de 4 tempos, que são os quaternários, os ciclos de 3 tempos, que são os ternários, e nós temos os ciclos de 2 tempos, que são os binários. As músicas que vocês estão tocando, geralmente elas são em 2x4, binário, ou 4x4. E nesse semestre agora vai aparecer uma música para vocês que é 3x4. Que eu não sei se o Adriano já colocou para vocês. Mas ela vai aparecer aí ainda. E aí isso quebra um pouco o nosso esquema de tocar as músicas sempre pensando em base 4 ou em base 2. Elas ficam um pouco fora da realidade. Outra coisa que a gente precisa de entender dentro da partitura, que está nos assuntos da nossa aula também, é que a partitura sempre vem assim, ó. A clave, que pode ser de Fá ou de Sol. Aí vem uma fórmula de compasso, que é um número que vem aqui. Antes da fórmula de compasso, para alguns de vocês, já aparece uma coisa que se chama armadura de clave, que é o quê? Um bemolzinho aqui, ou um bemolzinho aqui, ou 2 bemóis, no caso da flauta aparece muito.
A primeira nota que vocês aprendem lá em cima já é um Mi bemol, a segunda nota do método. Então, essa nota já é comum para vocês. E aí, o que vai aparecer depois são barras de compasso. E depois da barra de compasso, aqui no final aparece uma barra final, que é uma linha grossa e uma linha fininha. Nossa, ficou porco isso. Deixa eu fazer de novo. Essa linha grossa e essa linha fininha, elas significam que a música acabou aqui. Toda vez que eu vir essas duas barras juntas, uma grossa e uma fininha, significa que a música vai acabar ali, ou vai acontecer alguma coisa muito importante naquele momento. Só que isso não é tão importante para a gente. O que a gente precisa entender é que isso que a gente chama de compasso está compreendido entre essas barrinhas. Então, quer dizer que aqui, ó, é o primeiro compasso. Aqui é o segundo compasso. Aqui é o terceiro compasso. E aqui é o quarto compasso. Então, quando o Adriano fala assim, pega no compasso 10, ou vocês vão ter que ir contando, e na maioria das partituras de vocês, aparece, a partir do segundo pentagrama, começa a aparecer um númerozinho aqui, por exemplo, número 10, quer dizer que naquele compasso que está iniciando o próximo pentagrama, é o número 10. E aí é fácil de eu contar os outros naquela linha. É fácil de eu encontrar os outros compassos se eu precisar de procurar algum compasso que o regente estiver precisando. Também, na maioria das partituras de vocês, vai aparecer uma letra. Por exemplo, letra A, letra C, que isso ajuda vocês a encontrarem rapidamente o lugar onde o regente quer que vocês estejam tocando. Deixa eu ver aqui, então, se faltou alguma informação. Beleza. Nós vamos fazer esse exercício aqui. Tá. Exercício de criar, tá? Deixa eu colocar. Beleza. Vou compartilhar aqui. Compartilhar, não. Vou abrir mais uma página aqui. E agora nós vamos fazer juntos um exemplo aqui. Vamos lá. Eu tenho uma clave de sol, eu tenho um compasso 2/4 e eu preciso de escrever uma música. Quantas figuras eu posso colocar aqui dentro dessas barras de compasso? Ou quantos tempos eu posso colocar? Considerando que eu estou num compasso... Dois tempos, que são a mínima, semibreve... Não, semibreve não, semínima, cocheia e semicocheia. Isso, exatamente. Eu posso usar todas essas figuras, exceto a semibreve. Porque a semibreve, ela passa de 2 tempos. Ou seja, aqui eu posso usar... Continua aí, Alice, você mesma. Vamos completar aqui esse compasso. Foi a Alice ou foi a Cecília que falou? Fui eu, mas eu confundi a semibreve. Fui eu quem? Explica quem é você. É Cecília. Eu confundi o nome da semínima com a semibreve. Não tem problema, não. Qual figura que eu posso colocar aqui, então? Deixa aberto aí. Vamos lá, nós dois. Mínima. Vá. Se eu colocar uma mínima, eu posso colocar mais alguma figura? Não. Tá, isso mesmo. Porque a mínima já vale 2 tempos. Depois, no próximo compasso, eu posso colocar o quê? Semínima e cocheia. Uma semínima e uma colcheia? 2, no caso. 2 colcheias, muito bem. No próximo. Vamos colocar uma Não, a mínima de novo. Outra mínima, ótimo. 4 cocheias. 4 colcheias. Muito bem. E 2 semínima. 2 semínimas. Isso daí. Alguém não entendeu o que foi que a Cecília fez aqui? A gente tem uma fórmula de compasso 2/4. Ó, 2/4. Deixa maior aqui. O número de cima me diz quantos tempos cabe nesse compasso. Se eu tenho o número 2 aqui em cima, quantos tempos cabem aqui?
2. 2, exatamente. Se eu tenho o número 4 embaixo, quer dizer que a figura que vale um tempo, qual é o número de identidade dessa figura? Essa figura é a semínima. O número de identidade da semínima é o 4. Toda vez que eu vir um 4 aqui embaixo da fórmula de compasso, significa que a figura que vale um tempo é a semínima. Por isso que em todas as músicas de vocês, a semínima vale 1, porque eu tenho um 4 aqui embaixo. O dia que eu mudar essa informação e colocar, por exemplo, aqui 2 por 8, a casa de vocês cai, porque a semínima não vale mais um tempo nesse caso. A figura que vai valer um tempo é a figura que divide a semibreve em 8 partes. Só a título de curiosidade, tá bom? Não pirem na batatinha. Mas é isso daqui, ó. Eu teria que dividir a semibreve em 8 partes. Se eu divido a semibreve em 8 partes, qual que é a figura que equivale ao número 8? Colcheia? Colcheia, exatamente. Se eu dividir a semibreve em 8 partes, eu vou ter a colcheia. Ou seja, se eu tivesse um 8 aqui embaixo, não seria mais a semínima valendo um tempo. Nós teríamos a colcheia valendo um tempo. E aí muda toda a referência. A partir do momento que eu mudo o número de baixo, muda tudo na minha cabeça. Eu preciso de ter essa consciência de que nem sempre a semínima vai valer um tempo. Eu acho que eu falei sobre isso na aula com vocês, na aula teórica que eu mandei dos vídeos, né? Beleza? Entenderam? Preciso de uma outra pessoa corajosa agora para fazer uma fórmula de compasso 3x4, me ajudar a escrever um 3x4. Quem vai? Meu Deus, que medo. Bora. Quem levantou a mão? Elaine. Não sei quem é. Bora lá, quem é? Abre o microfone aí. Quem quer fazer? Eu. Ótimo. Qual que é o seu nome? Professor, que tá um pouquinho travado aqui. Não tem problema, o importante é ouvir a sua voz. Qual que é o seu Fala, nome? Felipe. Felipe. Tá, ótimo, Felipe. Vamos lá. Felipe. Uhum. Eu vou ter, então, aqui, ó, as barras de compasso, me dizendo que eu tenho que preencher esses compassos. Aqui eu tenho uma fórmula de compasso 3x4. O número de cima é um 3. Então, quantos tempos cabe nesse compasso? Uma. Cabe um tempo nesse Uma ou compasso. duas. Ó, presta Uma atenção, ou duas. presta atenção na minha pergunta. Eu tenho o número 3 aqui em cima. Quantos tempos cabe nesse compasso? Aí dá 4. Não, se eu não tenho, eu estou perguntando do número 3. Quantos tempos cabe aqui? Ó? Se na fórmula de cima era o número 2 e cabiam 2 tempos, se eu tiver o número 3, significa o quê? Que cabe em quantos tempos? Fica. Bora lá, ajudem ele. Quem 3 sabe responder? 3 Bota. tempos. Cabem 3 tempos tempos. aqui. 3 3. tempos, exatamente. Aí coloca 3 semínimas. Isso, 3 semínimas pode. Isso, tá certo. E no próximo compasso eu posso colocar o quê? Pode ser uma. Esqueci o nome. Ó, semibreve, mínima. Semibreve. A semibreve vale quantos tempos? 4. 4. E nesse compasso só cabe 3. Então, se eu colocar 4, não vai dar certo. Porque só cabe 3. É como se eu estivesse tentando encaixar uma coisa que não cabe dentro dele. Então, eu não posso usar semibreve nessa fórmula de compasso. Eu só posso usar essas figuras aqui, ó, que vem depois da semibreve. Beleza?
Beleza. Vamos lá, então. O que a gente pode colocar aqui? Uns dois. Acho que sim, o nome tem um rabinho. Duas que tem o rabinho, duas colcheias. É. E mais o quê? Posso colocar mais coisa aqui nesse compasso ou não? Quem sabe ajudar ele aí? Quem sabe dar a resposta? Posso colocar mais coisa nesse compasso? Milho. Milho? Na outra. Uma mínima. Posso colocar uma mínima. Você. Quem falou Nossa. mínima aí tá certo. E aí, ó, a mínima vale 2 tempos. E aqui, ó. Dois e a outra. Vai ficar 3 tempos. Isso. Aqui já Juntando fechou dois. 3 tempos. No próximo compasso, eu posso colocar o quê? Três. Bolinha cheia. 3 bolinhas cheias. Qual que é o nome da bolinha cheia? Temos que saber o nome das figuras, hein? 3 semínimas. É isso daí. Fica 3 pontos juntando os 3. Como é que é? Cada um tem um, juntando os 3, aí fica 3. Exatamente. É essa conta que a gente sempre tem que fazer, tá bom, gente? Entenderam como é que funciona para preencher os compassos? Então eu tenho que ver qual é a quantidade de tempo. Vamos lá agora, uma outra pessoa para fazer uma fórmula de compasso 4x4. Bora lá. Quem vai? Rapidinho. Pode ser, Thiago. Pode, claro que pode. Fórmula de compasso 4x4. O número de cima quer dizer que cabe quantos tempos nessa fórmula de compasso? 4. 4. E o número de baixo quer dizer que qual figura vale um tempo? A semínima. Semínima. Exatamente. Perfeito. Vamos colocar aqui as barras de compasso. Vamos lá, ó, barras de compasso. E vamos preencher isso daqui. Obrigado, tá, Felipe? Vamos agora. É Letícia, não é isso? Não, Letícia é o nome da sua mãe. É Manuela. Manuela. Isso. Vamos lá, Manuela. Quais figuras você quer colocar aqui dentro? A primeira pode ser a semibreve. Uma semibreve, que vale 4 tempos e completa o compasso inteiro. Beleza? Depois, 2 mínimas. 2 mínimas. Cada uma valendo 2 tempos. Quando eu somo 2 mais 2, igual a 4, fechou. Vou para o próximo compasso. 3 semínimas e uma colcheia. 3 semínimas e uma colcheia. Assim? Aham. Tá certo? Quem dá mais? Vocês concordam com ela? Tá Não, certo? duas colcheias, desculpa. Ah, tá. Agora sim. 2 colcheias dá certinho, é isso mesmo. Que aqui a gente vai ter meio mais meio que vira 1. Aí aqui 1 mais 1 mais 1. Ou seja, 4 tempos. Fechei o compasso. E o último compasso? 4 semínimas. 4 semínimas. Exatamente. Lembrando que a gente não precisa de usar só a figura, tá bom? A gente poderia, por exemplo, colocar uma pausa de semínima aqui. Que também vale um tempo de silêncio, que dentro da música é tão importante quanto o som. Deu para entender como é que a gente preenche o compasso e faz os exercícios de preencher os compassos? Parece que é fácil. Na turma antiga, toda vez que eu coloco esse mesmo exercício, o povo se embanana todo. Tá bom? Então, é muito importante a gente saber quanto que vale as figuras musicais e saber organizar elas dentro dos compassos.
para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que sempre olhar o número de cima e o número de baixo da fórmula de compasso. O de cima me diz quantos tempos vai caber. E o de baixo me diz qual é a figura que vale em tempo. Que no caso de vocês, até agora, sempre será a semínima valendo um tempo. Porque todas as fórmulas de compasso têm o 4 na parte de baixo. Alguém tem alguma pergunta específica? Dúvidas, choros, lamentações, desespero? E às vezes aparecem essas coisas pra gente, né? Desespero, choro, lamentação, coisas do tipo. Eu vou passar para vocês, para as próximas aulas, um exercício que é esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Deixa eu só parar de compartilhar o tablet. Não compartilhar. Ver se vai conseguir abrir aqui. Que são exercícios de leitura rítmica. O que é um exercício de leitura rítmica? É um exercício onde eu vou ter que ler as notas falando como se fosse aquele primeiro exercício que a gente fez lá de pão, bola, e nota longa, e nota curta, e nota mais ou menos curta. Aí a gente vai ter aqui neste exercício, por exemplo, o uso da colcheia, para que a gente fique muito bom em leitura de colcheia. Como é que eu faço esse exercício? Eu coloco uma coisa chamada metrônomo para tocar. Deixa eu ver se o meu está aqui fácil. Me diz se vocês vão ouvir o metrônomo. Acho que não. Não, peraí. Não está funcionando porque eu estou com o drive aberto. Só um segundo. Pronto. Vocês conseguem ouvir uma batidinha? Ou não? Eu tô ouvindo. Ótimo. O metrônomo, você já deve ter ouvido falar dele, ele é um recurso que marca a batida da música. Em vez de eu ficar aqui, ó, marcando, batendo palma, estalando o dedo, existe um aparelho que faz isso pra gente. Cecília e Alice levantaram a mão, querem fazer alguma pergunta? Não? Eu tava mexendo no drive do link que mandou lá no grupo, aí eu vi a Jurassic Park. A gente vai tocar ela ou não? Vai tocar sim, provavelmente. Depende de vocês. Está programado para que vocês toquem. Se todo mundo estudar, vocês vão tocar. Tá bom? Pode perguntar, Manuela. Calma aí que eu esqueci. Lembrei. Calma aí, só deixa eu abrir a câmera. Qual o nome do metrônomo para baixar? Se você escrever, se você estiver falando pelo celular, é só você digitar lá na Apple Store ou na Play Store, onde baixa os aplicativos, metrônomo. Vai aparecer um punhado de opções. Qualquer um deles vai dar certo. Tá bom? Aí é só baixar no celular de vocês, é muito interessante, tá vendo? Aí já vai funcionar. Quem não quiser baixar também, é só digitar no Google metrônomo, que no próprio Google tem um metrônomo para você ouvir automaticamente. E aí o metrônomo você pode colocar a velocidade que você quer. Por exemplo, a minha batida aqui está em 70, ó. 70. Eu posso colocar no dobro disso, 140. Muito mais difícil de fazer o exercício. E eu posso colocar muito lento, tipo 60. Fica mais fácil. Para não correr o risco de dar falha ali, eu vou instalar o meu dedo agora, tá bom? Vocês conseguem ouvir o estalo do dedo, né? Então vamos lá. O primeiro exercício aqui, ó, para quem está vendo pelo computador é mais fácil, senão vai ficar muito pequenininho. É esse exercício que estamos na fórmula de compasso 2/4 e nós vamos cantar essa primeira linha aqui, ó, do número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Vamos usar, toda vez que tiver duas colcheias, a gente vai usar a palavra bola para ficar mais fácil. Vamos ver se a gente consegue fazer? Vou contar 4 e a gente começa. 1, 2, 3, 4. Tá, pausa.
tá, bola, tá, pausa. Bola, tá, pausa. Bola, tá, pausa. Bola, tá. E aí reparem que tem uma colcheia bem pequenininha aqui, ó. Que eu posso falar, ela tá curtinha, porque logo depois dela vem uma pausa de colcheia, igual aparece aqui no número 4. Ah, não sei se eu estou mostrando para vocês o que eu estou falando. Aqui, ó, no número 4 e no número 5, a gente tem a pausa de colcheia. Lembra que eu falei que a pausa de colcheia parece esse setzinho pequenininho? Então, eu posso falar, tanto se eu estiver usando bola, é só o bó, porque o lá é pausa. Bó, pausa. Bó, pausa. Agora eu posso fazer isso com tá e ti. Olha como é que fica. 1, 2, 3, 4. Tá, pausa. Tá, ti, tá, pausa. Tati, pausa. Tati, tá, pausa. Tati, tá. Conseguiram fazer daí? Quem conseguiu cantar junto? Ótimo. Então eu vou passar essa folha de exercícios para vocês, tá bom? Para algumas pessoas pode ser mais fácil, para outras é mais difícil. Mas a gente vai caminhando aos poucos e vai memorizando quanto tempo vale as figuras, como é que isso funciona, como é que não funciona, para que a gente consiga avançar no processo de estudo das divisões rítmicas. Outra coisa que todo mundo precisa de praticar é leitura de nome de nota, hein? Espero que todos vocês estejam sabendo ler na clave do seu instrumento com bastante agilidade. Percussionistas têm que saber ler na clave de sol. Não venham me enrolar que toca só caixa. Não, todo percussionista tem que tocar em alguma clave, lendo a altura de nota. Por isso que a gente tem os instrumentos de tecla na banda. Glockenspiel, xilofone, a lira, precisa de praticar isso, tá bom? Meu Deus, Maria Maurício, quem é você? Para que tá mandando tanto joinha, tanta palma? Me ajuda aí. Obrigado. Isso daí. Então é isso. Eu vou deixar a aula gravada. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Não fica com vergonha. Os alunos que têm alguma dificuldade de algum conteúdo, pode perguntar. Eu estou dando aulas particulares para aqueles que têm algum tipo de necessidade, tá bom? Então, viu que tem alguma dúvida, não está entendendo algum assunto, me procura para que a gente faça uma aula particular. Né, Gabi? A Gabi está fazendo aulas particulares comigo no sábado aí. Então, quem quer aprender, corre atrás, tá bom? Não fiquem esperando, porque eu não tenho como eu saber a dificuldade de cada um. São muitos alunos e cada um tem que correr atrás de resolver os seus problemas. E nós estamos à disposição para ajudar, tá bom? Mas precisamos de saber qual que é a dificuldade de cada um. Essa semana, então, não vai ter aula gravada, mas vai ter a prova virtual de vocês. Até domingo, mais ou menos, eu devo mandar já a prova para vocês fazerem em casa. Tá certo? Tá bom, então. Uma boa noite para todos. Deixa eu tirar um print da tela aqui. Quem puder abrir a câmera, abra a câmera, por favor. Quem puder abrir aí rapidinho para a gente tirar uma foto, um print. 3, 2, 1, X. Valendo. Deixa eu ver se deu certo aqui. Só um segundo. Deu, tudo certo. Nos vemos na próxima aula online. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau.
Toma, Jack, você estuda.